Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é poliedros, introdução. Vamos ver a parte 1 dessa teleaula que vai abordar as principais características desse tema, claro, ficando sempre por dentro do assunto. E também vamos ver as aplicações no cotidiano, tem a nossa sessão Enem, né, como cai no principal vestibular. E para reforçar o que foi visto, vamos ficar ligadinhos, porque tem aprofundando o conhecimento. Então, não se organizou ainda? Por quê, rapaz? Oxi, se prepara aí, tá na hora. A vinheta mais famosa vai entrar no ar. Roda aí. Para começar, vamos entender como esse tema poliedros cai no nosso cotidiano. Então, a nossa sessão é que vai trazer essas informações. Vamos começar. Vamos ver as principais aplicações. Então, veja só. A primeira tem o seguinte, na barra de chocolate com formato de um prisma de base triangular. A gente vai ver nas próximas teleaulas, né, como ir classificando cada figura dessas espaciais. Mas eu já posso adiantar aqui alguma coisa, né? Prismas, a gente vai ver o que é prisma, vai ver esferas, pirâmides, então a gente vai fazer todos esses estudos aí. O prisma em si, ele é formado todos por faces planas, né? Então ele tem face plana e ele é classificado de acordo com o formato da base. Ele vai ter duas bases aí, que são paralelas, né, de mesmo formato. Então esse formato aqui, ó, triangular, e aqui também é outro triangular. Então a gente vai classificar o prisma de acordo com as bases. Se tem bases paralelas, ele é prisma. Pronto. E aí o nome do prisma é de acordo com a base. A gente vai ver isso nas próximas teleaulas. Esse daqui, no caso, seria um prisma de base triangular pelo formato aqui. Mas pode ter prisma de base quadrangular, que seria um paralelepípedo, entre outros. Tá certo? Outra representação aqui, além da barra de chocolate, né? Todo mundo gosta. Temos a pizza, né? A pizza tem várias formas geométricas em si, né? A sua caixa também é um prisma. E aí, ó, a tampa dela com o fundo da caixa tem o mesmo formato. Nesse caso aqui, ela tem 8 lados, né? O polígono que compõe a face, né, é um octógono. E aí, então, esse prisma é de base octagonal, tá certo? Com certeza, vai ser prisma também, tanto pela classificação do formato, né, das suas bases. E veja, a pizza em si já seria uma representação um pouquinho meio achatada assim, não deformada, mas seria um cilindro. Também seria outra forma geométrica que a gente vai estudar nas próximas teleaulas. Então ela é composta de várias formas aí. Tem a forma de prisma, tem a forma de cilindro. Então isso vai compondo aí a pizza e a sua caixa, certo? Outra representação que nós temos aqui, conseguimos calcular o quanto de material precisamos para fazer N caixas de pintura de cabelo. A caixa em si também é um prisma, né? É um paralelepípedo, ela recebe o nome de paralelepípedo nesse caso. As bases também têm o mesmo formato retangular, então poderia ser chamado de prisma de base retangular ou paralelepípedo, tanto faz. E no nosso estudo da geometria, a gente também consegue, vai ter problemas aí, situações que consegue determinar também o quanto de caixas, o quanto de material pode ser utilizado para produzir essa caixa, o volume também. Então tudo isso a gente vai ver no estudo da geometria. A partir de agora é isso. Vai envolver o estudo da geometria plana? Vai, que a gente vai precisar dos cálculos de áreas que já foi visto, né? Então a gente vai juntar aquela parte de áreas para calcular a área da figura espacial, o volume. Então, a partir de agora, muita fórmula associada a isso, certo? E as questões de Enem costumam ir diretamente nessas situações, né? De produção, de quantitativo, de venda, de um produto, no formato da geometria que está associado, né? Temos aí mais uma representação, né? Todo mundo acho que gosta disso aqui, é o pino. Então, ó, embalagens. Aqui, pessoal, também é um prisma, né? Se você analisar aqui direitinho, esse prisma tem 6 lados. Então,
Então, o polígono, no caso, tem 6 lados. Então, seria um prisma, que aqui ó, as bases são iguais, seria um prisma de base hexagonal, nesse caso. A da pizza lá era de 8. Então, vai classificando de acordo com o número de lados. As abelhas, né, quando vai produzir o favo de mel, também tem prisma, né? Tem a geometria aí presente. Veja que tem volume, né? Tem espessura aí nesse favo, que aí comporta o mel. Então é um prisma, é uma figura espacial. O formato, né? Lembra aqui, no caso, um hexágono, no caso. A figura plana é um hexágono, mas ela tem volume, porque fica o mel dentro. Então é uma figura espacial. E essa figura espacial aqui, são esses buraquinhos aqui, seria prismas também. Prisma de base hexagonal. Seria o mesmo do exemplo anterior ali, né? Do alpino. Então também a geometria, e olha que ela faz tudo bem simétrico, né? Bem perfeitinho aí. Ó. Então são vários prismas. Aí temos aqui o armário, que seria o mesmo exemplo da caixa de tintura de cabelo, né? Seria também o nome da figura em si. O objeto espacial é um paralelepípedo também, né? Seria a mesma representação. E temos aqui, para finalizar, temos as pirâmides, né? A gente vai entender direitinho o que é prisma, o que é poliedro, todas essas coisas a gente vai ver na aula. A pirâmide ela também tem várias faces planas, tem a base quadrangular, né? E as laterais são triangulares. Então elas também vai compor o nosso assunto. E o cubo, né? Como se tem o paralelepípedo lá, né? Que é o armário, no caso, tem o cubo, que a característica dele é que todas as faces são iguais, né? Quadrados. São formados por figuras planas, que o conjunto de figuras planas determina a figura espacial. Então, saímos do estudo do 2D para o estudo do 3D, objetos 3 dimensões, tá certo? E aí, vamos entender agora bem essa base, essa introdução do assunto, para você, depois de trabalhar melhor aí a parte de área, de volume, tudo que vinha pela frente, tá certo? Então, vamos ficar por dentro do assunto. Vamos entender a noção de um poliedro. Veja só. Poliedros são figuras geométricas formadas por 3 elementos básicos. A partir de agora vai ser utilizado eles, viu? Então presta atenção. Vértices, arestas e faces. Esses 3 elementos compõem um poliedro. Veja só. Um poliedro é considerado regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes. Por exemplo, naquele caso lá do cubo. O cubo, ele é um poliedro? É. Ele tem faces, né? Ele tem os vértices e ele também tem as arestas. Esses 3 elementos vão formar um poliedro, são um conjunto de faces planas. Até aí, tudo bem. Poliedro tem sempre faces planas, viu, gente? Essas faces são polígonos. E aí, para dizer que o poliedro é regular, esses polígonos que juntos vão formar a face tem que ser regular também. Então, naquele caso do cubo, as faces são quadradas, todas. Então, eu posso dizer que o poliedro em si, ou seja, aquele brinquedo lá, ele é um poliedro regular, pois as suas faces são polígonos regulares. Ou seja, são todos quadrados, têm a mesma medida de aresta, tudo, certo? Mesmo formato, isso que eu posso dizer. Então, fique esperto sobre isso. E a gente vai entender direitinho como identificar essa característica de vértices, arestas e as faces. Então, fique ligado, tá certo? Aqui é um resuminho para vocês ficarem atentos a cada característica. Polígono é uma figura plana. Então, quando falar de polígono, está associado à figura plana. Fechada, ou seja, todas as linhas se cruzam, né, se tocam, formando segmentos de reta. Então, no caso de uma circunferência, é algo circular, não tem segmento de reta, então a circunferência ela não é considerada um polígono, tem que ser linhas, segmentos de reta, e que elas se tocam, fecham, né? Todas se unem. Aí o polígono está associado à figura plana, o poliedro está associado à figura espacial, então elas são chamadas de sólido. O cubo lá, aquele brinquedo, ele é um poliedro, tá certo? Então, um sólido em 3 dimensões. Por que 3 dimensões? Comprimento, largura e tem profundidade, né? Tem espessura. Então, é 3 dimensões. Um polígono é uma figura 2D. Ela só tem comprimento e tem largura. Ela não tem espessura, certo? Então, não posso medir, sentir no caso, né?
o volume dessa imagem daqui. É uma representação plana. Agora, do monitor, eu posso sentir a espessura. Então, esse monitor é uma figura 3D. Ela tem o comprimento, ela tem a largura e, ó, eu toco, eu sinto o volume dela, o tanto que ela é espessa, né? A capacidade dela. Então, profundidade. Então, nesse caso aqui, a televisão é a representação 3D. Ela seria um poliedro, né? A representação de um paralelepípedo. Agora, a imagem aqui, ó, eu não toco. Ela tem a altura, ela tem comprimento, mas ela não tem profundidade, tá bom? Outra coisa, as arestas. Aí, vamos lá, definição de aresta, vértices e faces, né? As arestas são lados dos polígonos que formam o poliedro. Então, essa linha aqui, ó, nessa imagem aqui do quadro, que é um quadro também, né, da televisão, essa linha aqui com essa outra é a representação de uma aresta. Os vértices, os pontos onde as arestas se interceptam. O cruzamento, né, das arestas vai determinar essas quinas aqui, ó. Essas quinas aqui são representações de vértices. E as faces, né, cada um dos polígonos que formam o poliedro. Então, eu tenho aqui essa face que é a frente do monitor, né, da televisão. Tá certo? É uma face. Aqui a lateral compõe outra face. Então, o conjunto de faces vai formando a figura espacial, que aí vira um poliedro, tá certo? Então, fique atento a esses 3 elementos aí, que ajudam muito, e você vai precisar muito dele, saber identificar cada um deles, na hora de resolver as questões. Vamos dar continuidade, aprofundar mais a ideia inicial, para a gente ver as questões logo em seguida. Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso por dentro do assunto, vamos ver aqui os elementos de um poliedro, que já foi citado no início, né? Então temos aqui as faces, né? Nesse caso aqui é um paralelepípedo, ele vai possuir 6 faces, que são o conjunto aqui de arestas, que são essas linhas aqui, e o encontro dessas arestas determina essas quinas, que são chamados de vértices. Então são os 3 elementos, os vértices, as arestas e a face. Então são os 3 elementos que compõem um poliedro. E aí temos aqui a nomenclatura de um poliedro. Como assim, professor? De acordo com a quantidade de faces, você tem um nome do poliedro. Então, se o mínimo possível de poliedro que você vai ver de faces, número de faces, é com 4, tá bom? E aí, nesse caso aqui, é chamado de tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Todas as faces delas são triangulares, tá certo? Então, o mínimo possível de poliedro vai existir, formar um poliedro, é um tetraedro. Por que, professor, não tem um poliedro com 3? Porque se for com 3, vai ficar faltando alguma coisa, alguma tampa, vamos dizer assim, né? Então, o mínimo possível é com 4 faces. Aí temos, sempre a terminação é o edro. Então, edro, quando era polígono, né? Então, o gunó era a parte da terminação. No caso do poliedro, a terminação será edro. Então, tetra de 4, tetraedro. 5, pentaedro. 6, hexaedro. Então, é sempre essa terminação. Aí 7, heptaedro. 8, octaedro. 9, eneaedro. 10, deca. Aí, edro. Agora você vai ver o seguinte, de 10. Caedro, porque já está na parte do 10. 10, 11, 12, entendeu? Então vai ficar decaedro. 11, 1, né, o prefixo, decaedro, porque já está acima de 10. 12, dode, que é a parte de 12, então dodecaedro. E os mais tradicionais estão aqui, né? E o 20, que é o icosaedro, tá certo? Então são os principais nomenclaturas de poliedros. E a gente pode classificar os poliedros sendo convexo ou não convexo. Não é todo poliedro que é considerado convexo, não. Agora, como é que a gente vai identificar numa figura espacial que ela é convexa? Já foi visto isso na geometria plana também, né? Na geometria plana, você traça um segmento de reta, né? Se cortar em 2 pontos apenas aquela figura plana, ele é convexo. Se cortar mais de 2, aí ele deixa de ser convexo. E num poliedro? É praticamente a mesma coisa. Você vai traçar um segmento de reta. Só que, no caso, o poliedro ele tem volume, né? Tem uma parte interna ali. Se você traçar o segmento de reta em qualquer parte da figura, tem que testar, né?
Se você traçar um segmento e o segmento ficar todo dentro da figura, então ele é convexo. Então aqui eu tenho a representação de um paralelepípedo, né? Em qualquer ponto, ele vai sempre cortar em dois pontos, também a mesma regrinha do polígono, e o segmento fica todo interno. Então, ó, eu vou traçar aqui um exemplo, ele vai furar aqui nesse pontozinho aqui, vai atravessar internamente e vai vazar por essa parte de fora aqui. Pronto, ó. Ele cortou nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e nesse ponto, que eu vou chamar de B. E todo o segmento aqui, ó, tá dentro da figura. Se você fizer na vertical também, vai por essa tampa, vai passar por dentro e vai por aí lá embaixo. Só em dois pontos. Cortou em dois pontos, o segmento fica todo interno, na hora de furar, né, interceptar. Então, ele é convexo. Então, nessa primeira aqui é convexo. Já na segunda, tem pegadinha. Cuidado, porque muita gente se atrapalha. Se você só analisar aqui a parte de cima, beleza, ó, posso traçar aqui, vai cortar nesse ponto, tá bom? Vou chamar esse pontinho. Vai atravessar a figura toda e vai vazar aqui. Pronto, cortou nesse ponto A, nesse ponto B e está todo o segmento dentro da figura. Convexo. Tem que analisar a figura toda, gente. Presta atenção. Se ele passar aqui embaixo, olha só, ele vai furar aqui, tá bom? Nesse ponto, vai atravessar, vai passar por aqui de novo, já cortou em dois pontos, duas faces, vamos dizer assim, né? Ó, cortou nesse e cortou nesse. Vai atravessar aqui, ó, que aqui é aberto. Passa de novo, atravessa, já tem três. Se cortar só até dois pontos, já é convexo. Passou de dois, já não é mais. Já está no terceiro ponto aqui, cortando. E vai atravessar por 4 pontos. Então, ó, cortou em 4. Já não é mais. Você tem que analisar a figura toda para poder classificar, viu, gente? Aqui eu testei porque todos são o mesmo formato. Se eu passar assim, corta em 2. Se em diagonal, corta em 2. Qualquer canto que você testar aqui, corta em 2. Se você analisar só pela parte superior, aí você perde a questão. Você tem que ver aqui embaixo falha. Se tiver qualquer falha, já não é mais convexo. Então aqui é não convexo. Professor, e aonde eu vou passar esse segmento? Em qualquer parte da figura. Se eu passar assim, só nessa parte, só corta em 2 pontos. Se eu passar aqui, só corta em 2 pontos. Mas quando eu fiz assim, cortou em mais de 2. Aí já não é convexo, tá bom? Então fique esperto a esses detalhezinhos. E aí nós temos a nossa relação de Euler. A relação de Euler, ela trabalha com as 3 características elementares de um poliedro: faces, arestas e vértices. E é uma fórmula que serve para você determinar qualquer uma delas. Ele pode na questão fornecer 2 delas e você vai atrás da terceira com a relação de Euler. Então ele vai dar algumas coisas, algumas dicas que você consegue sempre ir em busca da próxima incógnita. Sempre com a relação de Euler. Então, vou mostrar um exemplo aqui e também, na seção Enem, vamos utilizar novamente ela, mais aprofundando, né? Detalhando algumas informações a mais. Então, veja só. É uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. E ela é dada por, então, V mais F é igual a aresta mais 2. Bem fácil de lembrar. V mais F é igual a aresta mais 2. Aí, no exemplo aqui, por exemplo, se eu pegasse esse paralelepípedo, eu poderia provar que está dentro da relação de Euler? Posso. É só você tirar todas as informações. Ó, vamos ver se vale a igualdade. Quantos vértices tem um paralelepípedo? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. Quantas faces tem um paralelepípedo? Temos 4 faces laterais, mais a tampa, 5, mais a base, 6. Então, ele tem 6 faces. E quantas arestas tem um paralelepípedo? Arestas são esses segmentos de reta aqui, né? Preto. Então, temos 1, 2, 3, 4. Aí, na tampa, 5, 6, 7, 8, mais a base, 9, 10, 11, 12. Pronto. Vamos verificar se vale a relação de Euler para um paralelepípedo? Vamos lá, ele é um poliedro, né? Tem só faces planas, então vai valer a relação de Euler? Ó, provando ali, V mais F é igual a aresta mais 2. O V, 8. 8 mais 6 é igual o A, que é 12,
mais 2. 12 mais 2 é 14. Pronto. E 8 mais 6, 14 também. Então, todo paralelepípedo, todo cubo, vale a relação de Euler. Se ele for poliedro, está valendo a relação de Euler, tá certo? E aí na questão ele pode lá dizer algum tipo de poliedro, porque aqui é fácil você desenhar um paralelepípedo, né? Mas tem poliedro que ele vai dizer lá e você não consegue desenhar não, para poder contar quantas faces, quantas arestas. Às vezes o poliedro é muito grande. Então, você tendo a relação de Euler vai facilitar muito a sua vida para achar qualquer variável que ele está pedindo. Vamos ver nesse exemplo? Determine o número de arestas, olha só, arestas, de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Ele não disse o nome do poliedro, ele não disse aqui ó, em que categoria ele está, que aí era mais fácil, né? Se eu souber já no caso, sabendo aqui eu sei que tem 6 faces, tá, beleza. Será que ele se encaixa no caso do paralelepípedo? Olha, ele tem 6 faces, ele disse. Tá, se ele tem 6 faces, o único que vai se encaixar é o hexaedro. O hexaedro é esse aqui, já está aqui. Ele tem 8 vértices? Tem 8 vértices. E ele quer o número de arestas. Então eu vou descobrir esse Azinho aqui e eu vou provar que vai dar 12. Vai ter situações aí que ele vai dar um poliedro mais complexo, né, que você não tem uma imagem que você consegue fazer rapidinho a representação dele, e aí você vai ter que recorrer à relação de Euler. Aqui, já acabei de responder praticamente a questão, né? Seria essa imagem aqui, e aí seriam quanto? 12. Mas eu vou provar que vai ser o 12. Você substitui na fórmula. Ó. O V, no caso, V mais F é igual a extra mais 2. E aí ele disse que tem 6 faces, né? 8 vértices, então eu descobri, no caso, é as arestas. Ele quer o Azinho aqui. Então, ó, o V é 8, o F é 6, é igual a mais 2. 8 mais 6 vai dar 14. Então, 14 é igual a mais 2. Vai isolar o A, o 2 está somando, vai passar subtraindo. Então, o A é igual a 12. Então, está provado aí, ó, o que a gente já fez na imagem. A gente já tinha a imagem representando. Tanto você poderia recorrer aqui, se você já identificasse qual era o poliedro, né? Era só, se você aí teria que desenhar para poder contar também, né, gente? Pela fórmula você já vai direto. Se você for ter trabalho e ficar desenhando toda vez um poliedro para representar, fica difícil. E se for um poliedro muito grande, por exemplo, um de 20, aí você não vai querer desenhar um poliedro, que é complicado, você vai perder tempo demais até achar a resposta. Então, pela fórmula você já vai direto, tá certo? Então, fique atento a esses detalhezinhos. E aí, para reforçar essa ideia de Euler, eu trouxe a seção Enem. A seção Enem, ela vem como um acréscimo a mais de informações, que costuma cair muito nos vestibulares, sobre como utilizar essa fórmula de um método mais analítico, tá certo? Então, roda aí. Estamos de volta com a nossa seção Enem. E olha só, Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 70. Quantos vértices possui esse poliedro? Presta atenção nessa questão, viu? É um pouquinho mais complexa do que a do exemplo 1. Olha só. Primeiro vamos lá, ele falou o seguinte, esse exemplo ele não traz imagem, então você não vai perder tempo desenhando uma bola de futebol com todos os detalhes que ele está falando, né? Porque são formatos de polígonos diferentes aí que tem essa bola, né? Eu tenho aí faces pentagonais e tenho faces hexagonais. Tá, ele está querendo o número de vértices, então já vou destacar aqui, que é o número de vértices. Vamos ver se dá para saber o número de faces? Número de faces dessa bola aí. Caso são os tipos, né? Tem 12 faces pentagonais, ó. 12 faces pentagonais, tá? 12, mais 20 faces hexagonais. Então, 12 mais 20. Não são todas do mesmo formato, viu, gente? São formatos diferentes. Então, você soma 12 de uma mais o 20 da outra. Então, o número de faces totais vai ser de 32. Pronto. Tranquilo? Agora tem um detalhe.
Aí entra. Para mim descobrir esse número de vértices, eu vou usar a relação de Euler, certo? Só que tem um detalhe, professor. Aqui eu preciso ainda achar o número de arestas. Quais são os números de arestas? E aí, como a gente vai fazer agora? Presta atenção. É esse detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. 12 faces pentagonais. Então, vocês vão ter lá vários pentágonos, né? Pentágonos. Deixa eu ver se eu desenho aqui um pentágono. Vamos lá, ó. São regulares. Ele falou que todos são regulares. Então, todos têm a mesma medida. Aí você tem aqui, eu tenho um pentágono apenas. São 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais. Só que aí você vai entrar em contato com o hexágono. Então, ó, regular também. Então, ele tem, na bola de futebol, vai compor faces pentagonais com faces hexagonais. Olha só, aqui eu fiz separado, não sei se perceberam, está separado, uma figura da outra. Quando você juntar essa com essa aresta aqui estava duplicada. Mas quando elas vão se unir, elas vão virar apenas uma única aresta, para poder juntar as figuras. Cada vez que você vai pegando uma figura aqui e for juntando, essas duas se tornam uma, essas duas se tornam uma. Então o número de arestas está sendo duplicado. E aí quando você junta, se torna apenas, ou seja, cai pela metade. Cai pela metade, cai pela metade. Com essa OBS que eu estou falando, olha como é que você determina o número de arestas numa questão desse tipo, quando ele mistura vários formatos de faces. Para você descobrir a quantitativa de arestas, você vai fazer essa fórmula que eu vou mostrar. Não são 12 faces pentagonais? Então, 12 faces penta. Você vai fazer 12 vezes o formato. O pentagonal são 5. Então, 12 vezes 5. Só que não só tem nessa bola de futebol faces pentagonais. Tem outro tipo. Aí você vai somar com o outro tipo que está aparecendo. 20 faces hexagonais. Então, vai ser 20 vezes 6. Então você tem que dominar nomenclatura, viu, gente? Se vocês não dominarem aquelas nomenclaturas, aquela tabelinha que eu fiz, do nome associar o quantitativo de faces, você não consegue fazer as questões. Então tem que aprender mesmo aquela nomenclatura. Pronto, se tivesse mais algum formato, por exemplo, e 4 faces heptagonais, aí fazia mais 4 vezes 7. E aí você vai colocando, para descobrir as arestas, você vai somando com os formatos diferentes que aparecem na questão. Tá certo? Aqui só tem esses dois. Então, acaba aqui. Mas lembra da OBS que eu falei? Que você, quando vai juntar os polígonos, as arestas estão duplicadas. Então, para juntar, cai pela metade. Cai pela metade. Você tem que dividir por 2. Se você só fizer assim, a parte superior, sem dividir por 2, você vai achar as arestas como se tivesse separadamente, cada polígono separadamente. E aí você erra a questão, tá certo? Então fique atento com essa OBS. Toda vez que for para descobrir o número de arestas, com esse estilo de questão, você sempre divide por 2. E aí você vai calcular cada partezinha dessa, cada multiplicação dessa, e poder depois aplicar a relação de Euler. Então vamos fazer 12 vezes 5 corresponde a 60, mais 20 vezes 6 vai dar 120, dividido por 2. 120 mais 60 vai dar 180, dividido por 2, que é igual a 90. Se você não dividir, ó, vai dar duplicado, é o dobro. 180 arestas, mas não é assim. É uma bola de futebol, então está tudo junto, as arestas. Pronto, já tenho a face, já tenho a aresta, vou descobrir agora os vértices utilizando a relação de Euler. Então, V mais F é igual a aresta mais 2. O V é o que ele quer saber. As faces a gente já tem, que são 32. O número de arestas é igual a 90. 90 mais 2. Então, V é igual a 90 mais 2, 92, menos 32. Então, V é igual a 60 vértices. Letra D. Então, fique atento a esses detalhezinhos. Toda vez que aparecer questões que eles misturam o quantitativo de faces, você vai sempre trabalhar com essa regra. Para saber as faces, é só somar os tipos. 12 de um tipo, mais 20 do outro. Então, 12 mais 20. E para descobrir as arestas, vai trabalhar com essas multiplicações e lembrando que tem que dividir por 2. Para resumir tudo que a gente viu sobre a aula hoje, é hora do aprofundando o conhecimento.
Então rola aí. Olha só o que eu separei para o nosso aprofundando conhecimento. Então veja só. Aqui eu tenho a representação de várias formas geométricas. Tanto figuras planas, né, quanto figuras espaciais também. Vamos ver o que está sendo proposto? Então olha só. A primeira pergunta diz assim, ó. Quais das figuras são polígonos, poliedros e corpos redondos? Eita, peraí, professor. Vamos lá, com calma. Primeiro vamos a polígono. Para ser polígono, ele tem que ser formado por segmento de reta, né? E tem que ser fechado. E outra coisa, polígono está associado à figura plana. Tá bom. Então vamos lá. A letra A, eu tenho aqui a representação, como está pintado, né? Um círculo. Círculo não tem segmento de reta, é uma linha. Então a letra A está fora. A letra B é uma figura que tem volume, então ela não se encaixa na ideia de polígono, então está fora também. A letra C eu tenho uma forma de um retângulo, é linha fechada, então a C é a primeira resposta. Então a C é um polígono. Aí vamos lá, a D é uma figura espacial, né, uma pirâmide. A E é uma esfera, porque dá essa ideia de esses pontilhados, quer dizer que tem parte de trás, né? Então tem volume, tem a parte arredondada. Então é diferente dessa daqui. Isso aqui dá a ideia de figura plana, essa aqui é figura espacial. Então não entra. Aqui eu tenho um pentágono, uma figura plana. Então ela vai entrar como polígono, perfeito. Então temos a C e a F. A G, temos um triângulo, perfeito. Aí temos aqui um cubo, não entra. Prisma também não entra. Outro prisma. Aqui é um cilindro, a ideia da lata de óleo, né? Também não entra. Outra pirâmide não entra, e aqui temos o quadrado. Pronto. Então, quais são polígonos? O H, o G, o F e o C. Tá certo? São esses quatro aí que entram como polígono. Agora, ele pergunta também quais são poliedros. Aí, poliedros são conjuntos de figuras planas, né? Que aglomeradas vão formar uma figura espacial. Tem que ser faces planas, tá certo? Todas, não pode ter nada arredondado. Então, vamos lá. A B, ela vai entrar, que é um prisma de base pentagonal. Temos aqui também a pirâmide, que é conjunto de faces planas, aqui é toda triangular, né? Temos também o cubo, como poliedro. Temos esse prisma na letra M. Temos a letra L também, que é outro prisma. E temos essa pirâmide na K. Pronto. Aí aqui, ó, o I não entra, porque é cilindro. Professor, mas ele tem a parte plana. Tem, beleza, mas tem a parte arredondada. Ele não entra nessa categoria. E a esfera também não entra, tá certo? Aí, ó, vai entrar aqui, corpos redondos. Então, o cilindro, qualquer objeto que você consegue fazer rolar no chão, assim, né? Numa superfície plana, então ele é chamado de corpo redondo. Então, eu tenho tanto o cilindro como a esfera, que é a representação de uma bola, né? Então, consegue rolar tranquilamente? Então, são corpos redondos. Então, dessas imagens, corpos redondos é a E e a I, tá certo? A A não entra, viu? Porque a A é a ideia de algo plano, não tem profundidade. Então, não tem como, né? Professor, e se eu pegar uma folha de papel... Olha, vamos lá, uma pegadinha agora. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Se eu pegar uma folha de papel e cortar nesse formato, não é um corpo redondo? Ah, isso seria um corpo redondo. Peraí, por quê, professor? Porque eu vou ter espessura, né? Mas aí não é mais um círculo, seria um cilindro. Seria essa figura daqui, sendo muito achatada, bem fininha na espessura de uma folha. Mas como você consegue sentir a folha, a espessura dela, ela não é mais uma figura plana, é uma figura espacial. Então muita gente já caiu em questões de vestibular, né? Perguntando, professor, uma folha de ofício é uma figura 2D ou 3D? 3D. Ela tem comprimento, ela tem, no caso, ela tem a altura dela e ela tem espessura, ou seja, eu consigo tocar. Então, se eu consigo tocar, sentir a espessura dela, é uma figura tridimensional. Então, ela se encaixaria quase na ideia de um cubo, né? Ela seria um paralelepípedo. É uma figura 3D, tá certo? Por mais fino que seja, se você consegue sentir a espessura, ela passa a ser uma figura espacial. Então, pegadinhas aí de vestibular. Então, no caso aqui não, aqui eu não sinto a espessura. Então, ela é um círculo, é uma representação de um plano. Tá bom? Belezinha? Vamos à próxima pergunta? Dos que são poliedros, qual é a nomenclatura? É o nomezinho deles. Como é que dá o nome deles? Ó, esse aqui, como eu já falei, prisma de base. Qual é o formato da base? Pentagonal.
Você classifica de acordo com as bases. Tem que ser bases paralelas e iguais. Tem que ter o mesmo formato. Então aqui é um prisma de base pentagonal. Deixa eu ver qual é o outro. Dos que são poliedros, né? Aqui seria uma pirâmide, né, de base. Qual é o formato da base? Triangular. Então, pirâmide de base triangular. Temos também aqui, ó, outra pirâmide. Qual é o formato da base? Quadrangular. Então é pirâmide de base quadrangular. Esse prisma, ó, são iguais as bases. Prisma de base triangular. Esse também, mesma coisa, base triangular. Aqui, gente, nesse caso, se todas as faces são quadradas, ele é um prisma. Porque a base é igual à de baixo. Então poderia ser um prisma de base quadrangular. Mas pode se chamar de cubo. Certo? Ele é um paralelepípedo? Também pode. Então o caso do cubo é porque associa todas as faces iguais. Tá bom? Mas ele é um prisma também. E pronto, são esses, né? Esses aqui não são poliedros, né? São corpos redondos. Falei todos? Falei. Vamos aí à última pergunta. Determine o número de vértices, faces e arestas desses poliedros. Dos poliedros, gente. Ó, a letra B não é poliedro? Então lá. Você vai determinar o número de vértices. São as quinas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí atrás, embaixo, né? 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 vértices. Arestas são essas linhas aqui, né? Então, ó, em cima é um pentágono, já tem 5. Embaixo tem mais 5. Então já temos 10 aí. E tem mais 5 da lateral, essas arestas aqui, ó. Então totaliza 15 arestas. E as faces? Tem a de cima, tem a de baixo. Já são 2. E a lateral, como ele vai compor um pentágono, tem mais 5. Então 5 com mais 2, 7. Então são 7 faces ao todo. Na pirâmide eu tenho um vértice, 1, 2, 3, 4. 4 vértices, faces. 1, 2, tem a de trás lá, né? 3, tem a de baixo, 4. E as arestas, ó. 1, 2, 3, 4. Pontilhada porque está atrás. A gente não vê e coloca como pontilhado. Então, ó, 3 aqui, aí 3, 4, 5, 6. Então tem 6 arestas. Aí no caso do cubo, né? O cubo ele tem 4 na frente, 4 arestas, mais 4 atrás e tem essas laterais, né? Certo? Então vai fechar com 12. 12 arestas. Vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E face tem 4 na lateral, mais um em cima e outro embaixo. Então são 6 faces. Tá bom? Nesse outro aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 quinas. Então são 6 vértices. Faces temos a da frente, essa do lado e a de trás. 3. Tem a tampa, né, a parte de cima, e tem a parte de baixo. Então são 5. Tá bom? E temos as arestas, né? Ó, 3 na lateral, 3 embaixo e 3 em cima. Tá bom? Então são 9. Aqui, gente, é a mesma coisa, ó. É o mesmo tipo de prisma. Prisma de base triangular, então é o mesmo quantitativo. Falta só essa pirâmide, né? A pirâmide tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Faces. Temos as laterais aqui, que são 4, mais a base, 5. 5 faces. E as arestas. Temos 4 na base, porque é base quadrangular, né? Temos 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 arestas. Então, tá aí. Todos os poliedros. Aqui os poliedros estão feitos. Se eu fosse pegar as figuras planas, eu teria as arestas. Dá para determinar as arestas. Dá para determinar a face, né? Também tem uma face aqui, uma face pentagonal. Dá para determinar esses vértices. Na figura plana, você também consegue identificar os elementos. Tá certo? O tipo de elemento. E na espacial, como o conjunto dele, aí você vai fazendo um quantitativo, tá bom? Pronto, então é isso, nessa parte da revisão aqui. E para mais conteúdos é só entrar no meu canal, no YouTube, digitar Gilmar Primo, e você vai ter acesso a qualquer vídeo aí de qualquer ano, tá bom? Vamos encerrar com música. Hoje é dia de sertanejo, hoje é dia de sofrência. Vamos sofrer um pouquinho no final da aula, ah, meu Deus. Então, ó, um abraço bem carinhoso e até a próxima. Valeu, galera.